Você já teve algum familiar ou conhecido que entrou em coma? Já viu esse cenário em algum filme? Será que quando lemos histórias ao pé da cama as pessoas realmente conseguem ouvir? Como saber se as pessoas que não conseguem se mexer têm ou não consciência? Vem com a gente ver como a ciência pode ajudar na área da saúde ou apenas complicar ainda mais as coisas. Boa tarde a todos, nós somos o Disperciência. Recentemente, a Suprema Corte do Reino Unido declarou que a justiça não precisa mais ser procurada caso familiares e médicos chegassem a um consenso sobre retirar os suportes que mantêm uma pessoa em estado vegetativo viva. Esse processo judicial poderia durar muito tempo, o que gerava muitos custos às autoridades de saúde. A Suprema Corte ainda afirmou que, caso houver um desacordo entre os médicos e os familiares, a Justiça entraria em ação para decidir. Mas o que é exatamente esse estado vegetativo? Qual é o cenário do paciente que se encontra nesse estado para que seja legal discutir se ele deve ou não caminhar para a morte? Para a medicina, o estado vegetativo é a situação em que o paciente, após sofrer algum dano cerebral, está em condições de mexer seus olhos, respirar, executar suas funções fisiológicas, dormir e acordar, e até se virar para sons. Mas ele não consegue esboçar qualquer reação sobre o que acontece ao seu redor. Para ser considerado estado vegetativo, a pessoa não pode estar consciente. Ela não acessa o que se passa ao seu redor e não expressa ações voluntárias. Até agora, para saber se as pessoas estão ou não nesse estado vegetativo, precisamos confiar nessas regras médicas que levam em conta, basicamente, os movimentos desse paciente. Mas essa realidade está sendo mudada por uma tecnologia um tanto quanto antiga, o eletroencefalograma, desenvolvido pelo alemão Hans Berger nos anos 20. Ele consiste em registrar os sinais elétricos do funcionamento do cérebro. Sabe quando as pessoas colocam aquela touca e o computador registra as ondas que vemos às vezes quando se fala do cérebro? Então, elas são a representação da leitura da eletricidade que se passa pelo nosso cérebro. Se podemos acessar os sinais que acontecem no cérebro, será que conseguimos saber o que as pessoas estão pensando? É mais ou menos essa a pergunta de muitos neurocientistas atualmente. Eles estão desenvolvendo tecnologias com base no eletroencefalograma para decodificar respostas de sim ou não, ou mesmo em que letra essa pessoa está pensando, sem sequer se mexer. Uma dessas tecnologias mais usadas é o P300-Speller, que está provando ser passível de uso para pacientes com ela e com uma outra doença de nome meio difícil. Essas pessoas podem chegar a perder totalmente seus movimentos, mas com o auxílio desse aparelho ainda conseguem se comunicar. Ou pelo menos é o que as pesquisas recentes têm tentado nos revelar. A tecnologia que está sendo mais utilizada é a ressonância magnética funcional, que mede os níveis de oxigênio ao longo do tempo para inferir as atividades cerebrais. Ela é diferente da ressonância magnética que conhecemos, pois não analisa a estrutura do encéfalo, e sim o seu funcionamento. Esse tipo de tecnologia começou a ser desenvolvida nos anos 70 e começou a ser usada no mundo médico nos anos 80. Em um estudo de caso, o grupo de Adrian Owen foi capaz de mostrar que um paciente que se achava estar em estado vegetativo estava, na verdade, consciente. Eles usaram a ressonância magnética funcional e fizeram perguntas de sim ou não. Algumas perguntas óbvias, como seu último sobrenome é tal, para saber se a interpretação do exame estava correta. E outras perguntas como, você está com dor? Como uma das bases da ciência é a replicabilidade dos resultados, os cientistas só chegaram à conclusão de que o paciente estava de fato consciente porque fizeram as perguntas algumas vezes. E o padrão de atividade cerebral observado foi sempre o mesmo. O desenvolvimento dessas ferramentas de neurociência coloca lenha na fogueira do debate ético com relação à eutanásia, suicídio assistido e também ao direito de próprio paciente opinar em seu tratamento. A tecnologia ainda precisa ser estudada e desenvolvida para minimizarmos o máximo possível os erros de interpretação e maximizarmos a confiabilidade. Ainda há casos de leituras ambíguas ou mesmo erradas, o que pode prejudicar ainda mais a saúde mental da família e, potencialmente, do próprio paciente. Além disso, precisamos investigar se a cognição dos pacientes em coma funciona da mesma forma que nós compreendemos atualmente. Os resultados também devem ser lidos com cuidado. Testar tarefas diferentes é importante, pois não sabemos exatamente como estão os sentidos e a compreensão do paciente. Assim, resultados falsos negativos para a consciência podem ser evitados. É preciso ter em mente também que esse tipo de comunicação via máquina é limitada por natureza. O paciente só consegue responder a perguntas feitas por ele e não consegue propor sobre o que quer falar, ao menos por enquanto.
Mas ainda assim, a pessoa consegue se comunicar, o que pode ser muito importante para melhorar os cuidados com o paciente. Além disso, a tecnologia pode ser usada pelos médicos e enfermeiros para avaliar o nível de consciência do paciente, de forma mais precisa, e escolher o melhor tipo de tratamento. Há ainda mais implicações éticas. O paciente que não move um músculo poderá requerer o desligamento dos seus aparelhos? Como seria feita uma avaliação e acompanhamento psicológicos, tão necessários nesse caso? Pessoas que o exame confirmar não ter consciência serão desligadas? Isso mudaria de alguma forma a visão e a dinâmica de participação de familiares e de planos de saúde? Como os planos de saúde se comportarão diante do caro custo de manter uma pessoa viva com aparelhos, caso tenha ou não consciência confirmada por essa tecnologia? Claro, essas opções seriam válidas para países onde a eutanásia e o suicídio assistido são permitidos, o que não é o caso do Brasil. Na questão financeira, há ainda toda uma problemática em relação ao acesso. A ressonância magnética funcional é um aparelho caro e não amplamente disponível. A rede pública seria obrigada a ter essa tecnologia? É interessante saber também que existem iniciativas como a Hermes Brain Deck, aqui no Brasil, de tentar disponibilizar esse tipo de comunicação de forma mais barata a partir dos princípios do eletroencefalograma que já mencionamos nesse vídeo. E aí, você curtiu esse tema? Caso você tenha gostado, comenta aqui o que você acha, fale sobre essa discussão toda. E é isso, se você gosta do nosso projeto também, vê lá o nosso Apoia-se, tá aqui o link na descrição. Lá você pode ver como pode nos apoiar financeiramente. Mas caso isso não seja o seu forte, não puder nos apoiar com dinheiro, você pode compartilhar também esse vídeo com seus amigos, com a sua família, ou quem você achar que possa considerar esse tema importante, né, Pina? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho aqui em cima e deixa o seu like nesse vídeo. E é isso, valeu pessoal! Sininho aí embaixo. Opa!